TV7, Educar é Preciso, Geografia no Ar. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Sandro Leonel. Nesse podcast, iremos falar sobre a indústria e seus processos de revolução. A atividade industrial consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadoria através do trabalho humano e de forma cada vez mais comum, utilizando-se de máquinas. Essa atividade é classificada conforme seu foco de atuação, sendo ramificada em três grandes conjuntos: indústrias extrativas, indústria da construção e indústria da transformação. As indústrias extrativas são as que extraem matéria-prima da natureza, vegetal, animal ou mineral, sem que ocorra alteração significativa nas suas propriedades elementares. Exemplo: indústria madeireira, produção mineral, exploração e extração do petróleo, carvão mineral, entre outros. A indústria da construção é dividida em naval e civil. A naval, os Lloyds, construção de navios, plataformas de petróleo. A civil, a infraestrutura, a construção de infraestrutura de países, cidades, estados, entre outros. E vem a indústria da transformação, que ela é dividida em indústria de bens de produção, também chamada de indústria de base ou pesadas. São responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos industriais. Exemplo: siderurgia, petroquímica, etc. Indústrias de bens de capital são responsáveis pela transformação de bens naturais ou semifaturados para a estruturação das outras indústrias. E a indústria de bens de consumo tem sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. Também ocorre a divisão desse tipo de indústria conforme sua atuação no mercado. Elas são ramificadas em indústrias de bens duráveis e indústria de bens não duráveis. As indústrias de bens duráveis são as que fabricam mercadoria não perecíveis. São exemplos desse tipo de indústria: automobilística, móveis, comércio, móveis comerciais, material elétrico, eletrônico, etc. E a indústria de bens não duráveis produzem mercadorias de primeira necessidade e de consumo generalizado, ou seja, produtos perecíveis. Exemplo: a indústria alimentícia, têxtil, cosmético, etc. Ainda estamos discutindo a indústria 4.0, onde a manufatura assumiu o rótulo de inteligente, ou seja, a indústria 4.0 é a que utiliza-se da interação da inteligência artificial, sistemas ciberfísicos, nuvens e computação cognitiva. O princípio básico por trás da quarta revolução industrial é que está encadeado máquinas, dispositivos inteligentes e sistemas no quais fabricantes estão criando redes inteligentes em toda a cadeia de valor, de materiais à produção, que podem se controlar manualmente. Mas os avanços tecnológicos continuam a crescer uma velocidade incrível, tanto que a indústria 5.0 já pode ser vista no horizonte, e que, de acordo com alguns visionários da tecnologia, trará um aumento do toque humano de volta à manufatura. Portanto, onde a indústria 4.0 coloca a tecnologia inteligente na vanguarda da manufatura, a indústria 5.0 será um aumento da colaboração entre humanos e sistemas inteligentes. Casar os dois fundirá a precisão de alta velocidade da automação industrial com as habilidades de pensamento cognitivos e críticos dos seres humanos. Nós sabemos que a indústria 4.0 e 5.0 elas são bem recentes, e o processo estrutural se dá no século final do 17, início do 18, quando há uma crise no sistema mercantilista. E aí no final do século 18 se tem a primeira configuração industrial. James Watt, no Reino Unido, vai recriar a máquina a vapor. Surge a primeira revolução industrial, indústria têxtil,
na Inglaterra. Logo depois, no século XIX, segue esse processo. França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá e Japão, consolidando a primeira Revolução Industrial. Já nesse período, se tem início a segunda Revolução Industrial, século XIX para início do XX, aonde esses 7 países, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá e Japão, consolidam o processo industrial da segunda revolução. Aí essa revolução vai para a terceira revolução industrial na década de 60, surgindo a revolução técnico-científica e informacional, que vai abordar de maneira muito forte a questão do uso da biotecnologia, química fina, robótica, entre outros. Essa seria a configuração estrutural. Então, fica aí a condição de que todo o processo industrial ele está se completando ao longo do tempo. Atene-se para os podcasts da TV7. Não conte com a sorte, conte com a gente.